Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast da Rede de Negócios da CIRP, a rede de negócios que tem ajudado empresários da nossa cidade a gerar negócios. E hoje estamos aqui com a presença ilustre da advogada. Ela não gosta de chamar ela de doutora, já me chamou atenção várias vezes aqui, né? A gente chama por educação, mas ela quer ser chamada de Cristina Cristina Sanches. Sanches. Esse é o melhor nome. Exatamente, Leandro. Boa tarde a todos, bom dia, né? É, Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Rede de Negócios pela oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast e também à CIRP, né? Que é uma associação extremamente aí, séria, né? No que tange ao apoio aos empresários locais. Então, realmente é um trabalho sensacional que a CIRP faz para a sociedade rio-pretense. Legal. E só um parênteses, eu ia falar doutor, ó, como é automático, né? A Cris, pode chamar de Cris? Claro, A pode. Cris, ela está aqui porque foi uma das pessoas que melhor performou na rede. Ela chegou há pouco tempo, né, e já fez várias indicações de negócios, já fomentou negócios dentro da rede e como premiação, né, como reconhecimento, né, ela está aqui hoje para falar um pouquinho da sua especialidade, que é o compliance, né? Exatamente. Uma política, né, tão importante hoje para os negócios, né, para o bom andamento e bom funcionamento das empresas. Explica melhor para a gente, doutora, como que é esse contexto do compliance? Como que surgiu esse termo? Por que as empresas olharam, né, para as boas práticas, né, como uma forma estratégica, né, de ser Sim, sustentável, né, e fazer com que os seus negócios sejam perenes, né? sim. Então, para entender um pouco aí o que é o compliance, né? Porque a própria palavra talvez já distancie um pouco os empresários, né? Dessa palavra que a princípio assusta. Na realidade, é um termo que veio do inglês, né? Do verbo to comply, que quer dizer estar em conformidade. Conformidade com o quê? Com leis, com regras. Cada empresa vai ter uma norma regulamentar diferente, né? De acordo com o tamanho, o número de funcionários, o setor que atua. Então, é estar em conformidade com tudo. A princípio, se a gente voltar aí para a lei que foi desde 2013, ela estava muito focada no combate à corrupção, que foi aquela época que os brasileiros foram para as ruas, na época começou o estopim, tudo foi teve um aumento de tarifa, né, de ônibus em São Paulo. Era coisa assim na época de 30, 40 centavos, mas a população já não estava contente com o cenário brasileiro por conta da corrupção, né, enfim. E a partir daí, os manifestantes foram para a rua, ganhou uma proporção aí no Brasil todo, né, que realmente não tinha vamos dizer aí, os extremos, né, foram todos os brasileiros, eu digo, não era nem esquerda nem direita, mas sim Não tinha essa brasileiros, divisão. não tinha sexo, não tinha nada disso, eram todos nós brasileiros, né, e, inclusive eu fui também fazer essa manifestação em 2013, e aí, daí também foi na época também da Lava Jato, então o Brasil estava sofrendo uma pressão internacional também grande por conta de fraudes e corrupções em grandes empresas aí estatais com os quais se relacionavam. E nesse contexto todo, o legislativo às vezes não consegue acompanhar a evolução da sociedade que muda em todo tempo, a toda hora, com muita rapidez, né? Então, precisou acontecer realmente, acender esse fósforo, né, para eles fazerem essa lei anticorrupção, que era voltado aí mais para fraude e combate à corrupção. Só Entendi. que, só que foi evoluindo, isso foi evoluindo e algumas empresas já são obrigadas a seguir isso. Por exemplo, quais empresas, né? As empresas que licitam ou fazem qualquer tipo de contrato com a administração pública, ou seja, desde a prefeitura, secretarias municipais até o governo federal, né, também
essas empresas precisam ter um programa que a própria lei determinou um nome aí para não usar o compliance, né, que chama Programa de Integridade. A lei anticorrupção usa esse nome. E isso foi evoluindo. As empresas que implantaram a lei, não só de cumprir com essas normas e estarem adequadas, elas perceberam a longo prazo vários benefícios. Por exemplo, diminuição do passivo trabalhista, diminuição de multas administrativas em que o fiscal do MPT ou MPT vai até a empresa e autuava essas empresas, né? A partir do momento que você implanta esse programa, por meio das ferramentas também, ocorre uma transformação da cultura organizacional, né? Porque assim, todo o programa tende a ir conscientizando, né, os colaboradores e também os gestores, né, que a empresa é um todo. Você não vai ver ela só, você vai ver ela Como se fosse um organismo, um né? organismo, e é um organismo Precisa vivo. funcionar de forma harmônica, né? Exatamente isso. Então, e aí esses pilares, eles auxiliam justamente isso, né? Fazer essa mudança, essa transformação cultural, né? E por meio disso e em razão disso, aliás, teve esses outros benefícios, né? E foi progredindo isso foi progredindo, as empresas foram entendendo, né? E o que acontece no cenário atual com relação ao compliance? A gente percebe que o mercado estrangeiro também agora, como fizeram com a LGPD, né, que foi por pressão internacional, que, por exemplo, o mercado externo não quer negociar com um país que não tenha uma política pública de proteção de dados, né? Da mesma forma, ele não quer negociar com empresas que não sejam íntegras, que não tenham boa reputação, que não estejam adequadas com normas e regulamentos. Então, hoje, uma empresa que quer exportar, ela tem que ter, mesmo que seja, né, desde alimento, o que for, ela tem que ter o programa também de compliance integrado. Outras empresas também, puxando aí, eu fui recentemente num congresso do agronegócio. O que se fala lá, a pauta é o ESG. ESG, né? Explica para o pessoal em casa o que é ESG, né? Para quem ainda não teve contato com esse termo. Tá, também é um termo, é um acrônimo, né, do inglês, o E do Environment, Social e Governance, né, que é o meio ambiente, a parte social, responsabilidade social e a governança. Que a governança também está dentro integra aí. também com a questão da inovação, né? Inovação, tecnologia, né? E também com compliance, boas práticas, né? Então, por exemplo, a empresa hoje, a gente vê essas multinacionais, né, que ganharam o selo ESG, por quê? Porque implantaram isso, né, a responsabilidade com o meio ambiente, a responsabilidade social, né, se a empresa está naquela comunidade, ela tem sim uma responsabilidade porque pelos que estão à volta, né? Até porque isso daí é extremamente benéfico para a reputação da empresa. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Uma vez, conversando com um amigo meu que é da área ambiental, né, de ambientalista, aliás, ele é um profissional, né, e também um ambientalista. Ele diz que muitas vezes, né, quando se fala em ESG, fala assim, ele até usou um termo, se eu não me engano, é green shower, né, um banho verde. Sim. Né? Uma coisa mais para atender o marketing, né, Sim. verde, mais para inglês ver, vamos dizer assim, do que realmente para promover uma sustentabilidade de fato, né, nas atividades da empresa. Né? Isso também acontece no compliance, né, nas políticas de compliance. De repente, os valores da empresa estão só lá no quadro, mas não são interiorizados pelo time.
Quando eu trabalhei na Americanas, por exemplo, né, uma frase que era muito utilizada lá era a seguinte: confiar é bom, mas conferir é melhor, né? E muitas pessoas se sentiam até constrangidas e incomodadas. Como você comunicar com o seu colaborador para que eles enxerguem a necessidade de se implantar tais políticas de boas práticas, né? Uhum. E para que ele não veja isso como mais uma burocracia, mais uma chatice dentro da empresa. Não, excelente essa tua perspectiva aí, esse comentário de falar sobre o greenwashing, né? É washing, né? É, o Eu me confundi greenwashing. com o termo. Inclusive, várias empresas tiveram ações judiciais, pagando reparação por dano moral, por pregarem nos sites, em publicidade, que eram green e não eram. Então, era o greenwashing de fachada, E né? acaba caracterizando propaganda enganosa, é isso não? Sim, Sim? total. Além da multa também, no caso dessa empresa que eu acompanhei, de ter uma multa aí por desrespeitar o meio ambiente, fazer uma propaganda de uma coisa e estar violando o meio ambiente. Então, existe realmente ações nesse sentido. E também existe o blue washing. O blue washing é para o compliance. Ah, entendi. É aquela empresa que propaga que tem boas práticas, que é ética íntegra, mas explora o trabalhador, mas joga o seu lixo ali sem preocupar com o meio ambiente. E essas empresas também são punidas. E eu acho que o próprio mercado consumidor observa isso, né? Então, Sim, acho que uma mentira, a mentira tem perna curta, né? Uma hora totalmente. ou outra a bomba explode. Então, assim, de fato, a gente tem que estar comprometido com as boas práticas, né? Não, eu sou suspeita, porque eu acredito totalmente nisso. Empresas aí que tiveram problema, que eu sei aí no compliance, que levaram multa, que com trabalho escravo, eu deixei de consumir os produtos. Os consumidores hoje eles estão muito mais conscientes, procuram marcas idôneas. Por exemplo, eu tenho uma geração, umas sobrinhas aí na faixa de 20, 21 anos que deixou de comprar determinada peça de roupa porque aquela empresa O estava mercado está cada vez utilizando mais exigente, estava né? E atento a utilizando isso. o trabalho de estrangeiros em forma de escravos. Em São Paulo, uma marca aí super conhecida. Então, a gente vê que todo esse ecossistema, né, quando ele funciona de maneira harmônica, né, e todo mundo numa sinergia chuta para o mesmo gol, isso aí acaba sendo estratégico para as empresas, porque quando você é coerente, né, com aquilo, Exato. o- é, entre o que você diz e aquilo que você pratica, o mercado observa isso e Observe. isso fortalece a sua marca, Com né? certeza. Você pode não ter, talvez, um resultado imediato, mas a longo prazo, essas boas práticas, ela fortalece muito a sua marca e você cria uma relação de pertencimento com o seu cliente que tem Exatamente. aqueles mesmos valores, né? Exatamente, você falou a palavra-chave também, o pertencimento. Inclusive, quando a gente fala aí do colaborador dentro da empresa, a empresa que implementa, e implementa de fato, não de fachada, aí o compliance, o colaborador se sente pertencente à empresa e por isso que melhora o engajamento, Ele né? não se Por- sente como uma mera força de trabalho, ele se não, sente como parte integrante daquele processo e exatamente. compartilha com os valores, né? Exatamente, porque ele vê os benefícios que aquela empresa está fazendo, né? Eu tenho uma empresa que ela implantou um programa bem legal dentro dessa parte aí do compliance. Os filhos dos trabalhadores no contraturno escolar vão para a empresa para jogar futebol, mas só aqueles que tiram nota boa. Olha só que legal. Então, eles super vestem a camisa da empresa porque estão vendo ali os filhos, né? A atenção que essa empresa dá para os filhos deles. Então, é isso aí que é a transformação, né, cultural que a gente fala e organizacional. Maravilha, Cris. Tô chamando ela de Cris na intimidade, porque eu chamo ela de doutora, ela me deu uma bronca nos bastidores. Cris, agora eu vou representar a minha classe, né, que são os pequenos empresários. A gente fala de compliance, a gente pensa em grandes empresas, né, compliance, ESG, enfim. Para o pequeno empresário, né, dá para implantar um compliance? Funciona? Como é que é para o pequeno empresário?
Claro, bom, eu nem vou responder, mas eu vou voltar a pergunta para você. É, você contrataria ou faria negócio com um fornecedor que você saiba que não tenha uma boa reputação ou que não é idôneo? De jeito nenhum. Ainda mais quando se trata, né, de talvez de um produto que venha pôr em risco a mim ou a minha família. Sim, sim, mas você como um pequeno empresário, Sim. né? Não, de forma alguma. Hum, Aliás, né, antes mesmo da gente decidir empreender, a gente sempre teve uma preocupação muito grande. Meu produto é um produto alimentício, né, e para crianças, né? hum, São os tesouros, o maior patrimônio, né, com de qualquer certeza. pessoa das famílias, né? E a gente, desde o início, a gente sempre se preocupou com a questão da segurança alimentar. Né? Até teve um produto que ele poderia provocar engasgo, né? E a gente foi relutante, né? Para Sim. até a gente ter a certeza que aquilo não ofereceria risco, né? Para o nosso consumidor, nós não trabalhamos com esse produto. É, perfeito, Leandro. A ideia é essa realmente, é essa conscientização. Por exemplo, a tua empresa, pequena empresa, né? Você tem ideia de expandir o seu negócio, de crescer o seu negócio? Sim, claro. Então, é o que a gente fala, se você quer construir torres altas, começa pela fundação. Pelo alicerce, né? Então, a fundação que é o que aí? Fazer um trabalho preventivo empresarial focada na tua empresa. É extremamente importante hoje ter os contratos. O pequeno empresário ele não tem obrigação de saber o que é um contrato empresarial entre sócios, o que é um contrato do consumidor ou o que é um contrato trabalhista, porque são ramos, né, do direito diferentes que vão ter princípios diferentes. Explica pra gente essa diferença, né, entre um contrato do consumidor, contrato de trabalho e contratos empresariais. Porque assim, para quem não está acostumado, né, com esse mundo jurídico, né, É. parece algo óbvio, mas às vezes gera confusão, né? É porque o que eu escuto, eu estou falando aqui, né? O que eu sempre escuto, às vezes, os empresários bravos, né? Nossa, mas a lei trabalhista favorece o trabalhador. Nossa, mas não sei, né? E se a gente for ver o contexto, a gente precisa entender primeiro por que é assim. Então, eu vou falar um pouquinho desses três ramos aí que nós citamos, né? Consumidor, trabalhista e empresarial. É, do direito do trabalho teve origem lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, né, nós sabemos aí com toda a exploração da mão de obra, que eles tinham um turno aí de 18 a 20 horas de trabalho, exploração da mão de obra infantil, exploração da mão de obra da mulher também, condições, né, insalubres, até por isso morreu tantas pessoas naquela época, peste negra e tudo mais, mas as condições Crises sanitárias, né? crises sanitárias, exatamente. Nesse poder aí, nesse balanço entre capital e trabalho, ficou naquela época era extremamente desequilibrado, né? Então foi na Inglaterra que surgiu os primeiros sindicatos que foram tentar equilibrar isso, né? Não deixar ter esse desequilíbrio tão grande. Eu E acho que aquela lei de Newton, eu não lembro se é a terceira, né, da ação e reação, ela também vale para as ciências sociais, né? Para Mali, toda a ação vem uma reação, né? E sim, muitas vezes, diante de uma crise, né, vem uma resposta sim, positiva que vai fazer a gente evoluir, né? sim. Enquanto seres humanos, né? Exatamente. E foi a partir daí que surgiu essa lei mais protecionista, porque vê o trabalhador como hipossuficiente, certo? Nesse mesmo sentido, e até um pouco, uns 100 anos depois, o direito do consumidor vai por essa mesma linha. Por quê? Aí já era a produção em grande escala, Estados Unidos, a origem do direito consumidor é dos Estados Unidos, né? É, a produção em massa, naquela época, não tinha controle e rigor nenhum. Então, eram produtos defeituosos, produtos que causavam danos à saúde. E nesse contexto também surgiu a lei,
o direito do consumidor para proteger, com esse intuito de proteger esses que se veem na relação social jurídica como hipossuficiente. Sim, Então, é essa a ideia. Agora, quando a gente fala de contratos empresariais, que é entre sócios, é o comprar e vender, já é um outro ramo com um outro princípio, porque ele parte do princípio aqui da simetria. Não tem essa desigualdade. Em termos jurídicos, as partes que estão estabelecendo um contrato têm o mesmo conhecimento, o mesmo nível. entendi. Tanto é que a Lei da Liberdade Econômica veio realmente para dar essa autonomia para as partes, partindo dessa tese que tem essa simetria. E hoje, por exemplo, com a Lei da Liberdade Econômica, tem que ter muito cuidado com os contratos, porque é exceção chegar discutir no judiciário. Antigamente, assim, você discutia, estamos em dúvida, né? Deu duplicidade aqui nessa interpretação do contrato, que é muito comum, que às vezes é mal elaborado, né? Aí vai lá no judiciário, fica 15 anos para discutir, às vezes, um parágrafo, né? Enfim, hoje, com a Lei da Liberdade Econômica, é uma exceção que chegue para o judiciário. Então, por isso que tem que estar muito bem feito. Legal, bacana. Falei demais, né? Não, de forma alguma. Tá esclarecendo tudo pra gente aqui. Né? E contrato é algo muito importante, né? Sim. Até para pirulito, muitas vezes, né, quando é o pedido alto, a gente trabalha com contrato, né? Para que Sim. sejam cumpridas as obrigações e os direitos de todas as partes aí. Mas assim, às vezes, né, a gente acaba, por conta, né, de se pensar muito, né, nesses acordos, né, a gente acaba criando uma procedimentação excessiva, né? Então, para tudo tem um contrato. Toda relação, até relação patrão-empregado, relação fornecedor-cliente, para tudo tem um contrato, a gente acaba ficando com muito contrato. Hoje existe um caminho para a gente tornar isso mais fluido, né, com as tecnologias, de repente o WhatsApp, eu gravar lá o que está sendo acordado, enfim. Né, existe uma coisa menos burocrática para a gente garantir o direito das partes? Ou não, tem que ter o contrato mesmo? Não, no contrato civil que tem essa simetria, sim. Você pode, desde que você consiga provar, né, que foi realmente elaborado, que conforme você falou, ficou ali pelo WhatsApp a proposta, né, ele ofertou tanto, eu aceitei, eu tenho como provar que foi isso. Até aí tudo bem, mas, por exemplo, a gente tem que sempre pensar, e se caso essa relação lá na frente não dê certo, você vai ter essa mensagem ainda do WhatsApp? Né? O Entendi. WhatsApp a gente está sujeito aí É, a perder as mensagens, né? Então, o eu risco assim, acaba sendo maior, né? mas não, assim, Deu um perigo lá no celular. não que esteja errado, né? Você pode fazer isso, né? Não tenho paciência, eu vou fazer, tudo bem, mas a gente ir lá na frente, como que vai ser? Entendi. Não, maravilha. E hoje existe assim algum tipo de empresa, né, empresas de determinada natureza cuja a política de compliance ela seja obrigatória? Existe alguma obrigatoriedade para algum determinado tipo de empresa? Tem, elas são obrigadas sim. Tanto essas que eu havia citado, né, que precisam, que contratam ou estabeleçam relações com o poder público, as que pretendem importar tem que ter o compliance, e agora com a lei aí do Emprega Mais Mulheres, que foi promulgada em 2022 e entrou em vigor agora em 2023, que são as empresas que têm mais de 20 funcionários e que têm a CIPA, né, que até alterou, essa lei alterou o nome, que agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Ah, entendi. Então, essas empresas, a lei, embora não fala compliance, ela coloca 4 ferramentas aí, né, do compliance, que é o canal de denúncias, que é o treinamento dos colaboradores, a investigação interna, porque a partir do momento que você tem um canal de denúncia, você tem que fazer uma investigação interna e tem que ser com pessoas técnicas, né? Porque ela tramita e corre, assim, é extrajudicial, obviamente, né? Mas tem que ter sigilo e critério, tem que
ter essa proteção tanto do denunciante quanto do denunciado, até porque você não sabe se aqueles fatos procedem ou não. Um Então trabalho de investigação mesmo, né? Dentro sim, de uma sim, empresa. sim, de investigação. Toda empresa que tem um canal de denúncia tem que, por si só, tem que ter essa investigação interna. Legal, legal. Caso, né, essas políticas elas não se cumpram, fala pra gente dos riscos, né, que isso pode trazer, assim, de repente, né, é claro que tem a questão do sigilo, né, mas de repente você puder dar um exemplo, assim, né, de a falta de atenção com as políticas de compliance, né, o resultado que isso levou. Não, assim, a multa, primeiro administrativa, né, que vai de 1 a 20% do faturamento da empresa. Por exemplo, a partir do momento que, vamos supor, teve uma denúncia numa empresa, o auditor fiscal vai lá e vê que realmente tem procedência, que aquela empresa precisava ter aquele programa e não implantou, ou implantou errado, ou foi de fachada, ela já vai ser autuada com essa multa. E também tem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, que é o CGU que comanda isso. Então, a gente já tem empresas brasileiras aí que já estão nesse cadastro. É, É como se fosse um bureau de crédito para o compliance, né? sim, O Boa Vista, SPC, só que do sim, compliance. exatamente. Que tem a E reputação da entidade ali. isso. Tanto é que quando a gente, às vezes, uma empresa de médio porte, né, vai fazer o negócio com uma outra empresa, a primeira coisa que a gente vai buscar é se ela não está inscrita lá no cadastro, porque tem muitas empresas que a gente consome aí, está no mercado e estão inscritas nesse cadastro porque violaram alguma coisa. São muitas, não são poucas, né? Entendi. E quando uma sanção mais grave seria a suspensão do negócio da empresa e até a proibição daquela empresa atuar naquele segmento. Ah, entendi. Poxa, então, bom, acho que o propósito, né, que o compliance nos traz, ele por si só já deveria ser mais do que o suficiente, né, para as empresas se preocuparem aí com as boas práticas, né? É uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Produtos são para pessoas, serviços são para pessoas, né? Com certeza. Antes de ser um bom empresário, né? A gente tem que ser uma boa pessoa, zelar pela boa experiência, né, dos nossos clientes e só assim, né, a gente vai conseguir construir relações que sejam duradouras, né? Sim, E uma relação de confiança, né? Que eu acho que pro fortalecimento de uma marca, né? Essa questão da confiança, da transparência é primordial, né, doutora? com certeza. Não, Doutora, olha eu chamar ela de doutora, que ela vai chamar minha atenção não depois. tenha dúvida disso. É porque não tem nenhum papelzinho para eu jogar aqui em você, tá? Então, maravilha! Estivemos aqui com Cristina Sanches, né? Não vou chamá-la de doutora, trazendo pra gente aí informações sobre compliance, é um conteúdo riquíssimo para que a gente se atente na nossa empresa aí a zelar pelas boas práticas. Muito obrigado, doutor, e parabéns pelo desempenho na rede. Ah, obrigada, Leandro. Obrigada, o pessoal da rede de negócios. Obrigada, a CIRP, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado.